Será que você consegue reconhecer os sinais silenciosos de que algo pode estar errado no desenvolvimento neurológico do seu filho? Hoje nós vamos falar sobre os sintomas que muitas vezes passam despercebidos, mas que podem ser o primeiro sinal de alerta que o uso precoce de telas está prejudicando o cérebro das crianças. Uma das coisas mais comuns que nós escutamos, seja no consultório ou numa roda de amigos, com meu filho não vai acontecer. Eu estou de olho em tudo. Pode acontecer com o filho de um, mas não vai acontecer com o meu. Eu tenho duas coisas a falar sobre isso. A primeira, toda criança é diferente e cada criança é um ser individual com gatilhos diferentes e com capacidades diferentes. E dois, os pais são os principais atores na adequação de comportamentos saudáveis em relação às telas. Para que eu dê exemplo, eu preciso ser exemplo. Então, quando eu escuto essas frases, normalmente eu não julgo, porque cada família é uma família, mas a gente consegue identificar em idades diferentes, comportamentos diferentes. Nós já sentimos que eles são sinais de que algo do contato de tela com a criança não é saudável. Isso é tão real que faz parte dos próprios inquéritos dos pediatras, dos médicos que acompanham as crianças em consultórios neurológicos em todas as idades para o desenvolvimento de comportamentos que eles são considerados inadequados para o bem-estar da criança. Desde movimentos involuntários, uma maior irritabilidade, problemas de memória, problemas de atenção, depressão, ansiedade. Uma das primeiras perguntas que a gente faz é: usa muito TV, assiste muito celular, joga muito videogame online? Tamanho é a penetração e o impacto disso, que isso tem nas nossas vidas e na vida das crianças. Tem muito empirismo nisso, porque a forma de estudar o impacto disso, ele vem sendo modificado ao longo desses últimos anos, principalmente depois da pandemia. Mas nós temos em idades diferentes, sintomas diferentes, que às vezes passam despercebidos pelas famílias. Porque quando nós tratamos de tela versus desenvolvimento infantil, o primeiro pensamento que vem, e eu acho que foi o que nos motivou, através de uma grande equipe que está comigo, que tela causa autismo. Assistir celular demais causa autismo. Eu acho que esse foi a grande chamada. Só que nós temos um pequeno problema com relação a essa frase. Em outros tópicos, teremos a oportunidade de mostrar, através de estudos muito consistentes, que existe uma associação real entre tela em determinadas idades e tempo e desenvolvimento de sintomas ligados ao autismo. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Mas o que impacta mais e que traz uma necessidade do olhar dos pais é que nem tudo o que atrapalha a criança é autismo. Mas que, se eu levar em consideração que é algo que faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha rotina, praticamente acorda e dorme comigo, como é possível que ele seja capaz de causar algum mal para um filho meu? Todos nós pensamos, quando nossa criança é pequena, eu não vou deixar pegar sol, eu vou dar a vacina, eu vou dar um antibiótico, vou proteger do frio. Mas eu não me preocupo na hora de dar a TV ou o celular. 3, 5 anos, não vai sair sozinho. Não fale com estranhos. Não vai para festa só. Não pode sair para casa de quem a gente não conhece. Mas a gente deixa a criança sozinha assistindo TV de streaming ou canais de vídeos, incessantemente durante horas. Meu filho adolescente não sai sem eu saber onde é que vai. Não bebe.
eu sei se ele bebe. Não dou a chave do meu carro para ele. Mas, no entanto, eu permito que ele fique madrugadas inteiras em contato com canais de bate-papo, jogos online, mídias sociais e vídeos. Todo comportamento associado ao uso excessivo de tela avisa quando vai começar. O primeiro deles é a mudança do comportamento da criança. Não existe uma criança que simplesmente se transforma em outra, de uma hora para outra. A criança ela começa a mostrar. O primeiro ponto de todos, de longe, e que impacta todas as idades é o sono. O sono, ele me protege, ele restaura capacidades mentais e comportamentais desde o começo da vida. Então ele sempre deve ser protegido. O sono, que faz parte do circuito saudável da vida de qualquer pessoa, ele tem uma relação muito forte com o humor, com a irritabilidade e com a capacidade de aceitar frustrações. Então, a criança que começa a dormir mal, na verdade, a criança que começa a se comportar mal, mais irritada, mais difícil de ser convencida, um humor péssimo, oscila muito mais. A primeira coisa que eu olho é para o sono. E a segunda coisa que eu olho é por que esse sono mudou. Tanto é que uma das recomendações, quando tivermos a oportunidade de criar circuitos saudáveis, vai ser estabelecer horas e momentos para que essa internet seja desligada, o celular, a TV, tudo seja desligado. Então, alteração do sono, começou a dormir pior, começou a acordar mais vezes à noite, a criança ela está mais irritada, mais impaciente do que o normal, é um sinal de alerta com relação à quantidade de tela que existe na rotina dessa criança. E não se enganem, nós temos crianças, e eu conheço várias famílias, e por isso é que eu me propus a falar sobre isso, que 30 minutos é suficiente. Outras crianças 1 hora, outras crianças 2 horas, outras crianças 4 horas, cada criança é diferente. O que é fato é que o impacto ele vai acontecer em todas e ele depende do nosso olhar e de como identificar os sintomas e sinais mais precoces. Depois do sono, que aí vai impactar todas as idades, nós temos a capacidade que essa criança tem de se socializar. Parece um sintoma bastante inespecífico, mas ele faz parte de uma coisa que a gente chama de hipótese do deslocamento. A hipótese do deslocamento ela é muito interessante porque o que ela fala é que quando eu tiro algo da rotina da criança, algo se instala. Então, se eu aumento o tempo de exposição de tela, se essa criança fica mais tempo assistindo, ela passa mais tempo imersa e menos tempo em contato com relações reais. Então ela tem menos contato social, ela fala menos, ela se diverte menos, ela pratica menos esporte, ela brinca menos. Essa teoria do deslocamento é ela que fala que uma parte do problema da tela não está necessariamente na tela, mas está na ausência de atividades que compensam a presença da tela. Tanto é, num ambiente que é imerso em tecnologia, um dos tampões que nós usamos para combater esses sinais neurológicos e esse comportamento que às vezes a própria sociedade tem com relação a gente, são dois muito simples. Primeiro é ler com a criança. Então, se eu tenho a oportunidade de pegar um livro e ler com a criança com muita frequência durante a semana, principalmente de segunda a sexta, eu diminuo o impacto que a tela faz no dia a dia. E 2, praticar esporte ao ar livre. Esse olhar dos pais com relação a essa rotina de como organizar o tempo, ela também protege na hora que esses sintomas neurológicos mais invisíveis eles começam a surgir. A boa notícia, gente, é que esses sintomas neurológicos eles são facilmente combatidos. Pra vocês terem uma ideia, uma criança que tem alguns tipos de piora de comportamento, sobretudo irritabilidade, ansiedade, sono mais agitado,
4 semanas são suficientes para se resolver esse problema. Antes que o comportamento associado seja pelo uso excessivo, antes da gente ter uma mudança neurocomportamental, que é o que todo mundo fala, é o autismo causado por tela, Entre autismo e piora das relações entre autismo e piora da vida da criança tem muita coisa. Tem muita coisa. A gente está falando de um espectro imenso. O outro ponto que nós devemos observar, que também faz parte dos sinais neurológicos invisíveis, é quando nós temos uma mudança do padrão de alimentação da criança. A criança que assiste muito, ela tende naturalmente a comer pior e ela tende naturalmente a comer piores alimentos. Ela come muito mais carboidrato, porque o assistir, os caras conseguiram fazer com que o assistir liberem 5 tipos de neurotransmissores. Nós falaremos sobre neurotransmissores numa aula só sobre neurotransmissor. Mas tem 2 deles que são os mais atuais hoje em dia, que é cortisol. Cortisol é aquele que a gente libera quando a gente está nervoso, quando a gente está com medo, quando a gente está ansioso. E a dopamina. A dopamina é aquela que a gente libera quando tem prazer. Quando a gente libera muito cortisol, a gente tende a procurar dopamina. Ou seja, quando a gente está muito triste, a gente se alivia com coisas, com prazeres mais rápidos. Comprar, assistir, comer. E a dopamina também, ela é oferecida quando a gente está muito feliz. Quando a gente está muito feliz, quando a gente está muito entretido com coisas mais alegres, a gente come pior. Ninguém assiste celular comendo um rabanete. A gente quer assistir celular comendo biscoito, comendo sorvete, comendo as coisas. E se a gente combina o assistir excessivo com comer bobagem excessiva, com menor atividade física, nós caímos na obesidade infantil. Então, parece que não tem relação, mas também tem relação. Eu posso considerar isso um sinal neurológico invisível. Tá? O meu filho está engordando, mas está engordando por quê? Porque na medida que ele assiste mais, ele come pior. E aí eu tiro o segundo ponto do circuito saudável de toda criança. O primeiro é o sono, e eu procuro as coisas que estão ao redor do sono. E o segundo é a alimentação e a hidratação. Eu procuro as coisas que estão ao redor. A criança, ela começa a fazer mais xixi na cama. Ela começa a ter... A criança que está no desfraude, ela volta o desfraude. Porque se notarem, quando eu estou assistindo, sobretudo quando eu sou muito criança e estou na fase do desfraude, que é sair da fralda para fazer xixi no vaso, eu fico até o último momento. Porque eu estou assistindo, eu me hipnotizo. Então, quando eu começo a atrasar o desfraude, quando eu começo a fazer mais xixi na cama, de noite, quando eu acordo mais irritado, isso pode ter relação com o uso de tela. Um outro ponto do circuito saudável que pode ser observado pelos pais com relação aos sinais neurológicos que são os mais tenros possíveis, os mais iniciais, está na relação do praticar esporte, ou seja, educação física, o brincar organizado e o uso excessivo de telas. Nesse ponto, a gente tem algumas coisas que são gerais e servem para todas as idades. 1. Quem fica mais tempo na tela não quer praticar esporte. 2. Quem fica mais tempo na tela tem menor capacidade de fazer alguns tipos de esportes. No caso de crianças pequenas, a ausência de esportes está relacionada a uma piora na coordenação motora grosseira e fina. Basicamente, a coordenação motora mais grosseira é aquela que permite com que eu jogue bola, com que eu pegue uma bola quando lança para mim, que eu lance uma bola, que eu arremesse, que eu chute. E a coordenação motora mais fina é aquela que eu preciso, por exemplo, para escrever, para pintar, para desenhar ou para tocar um instrumento de corda. Crianças que ficam mais tempo em tela, principalmente ali nos primeiros anos de vida, elas têm menor rendimento no esporte porque elas ficam com coordenação motora pior. Lembramos de novo que tudo se resolve
tudo se pode ajeitar se os pais olham com atenção para isso. Se eu começo a utilizar o esporte, a educação física organizada, não só da escola, como instrumento de reabilitação, de socialização e de melhora da capacidade física, eu também reduzo o impacto neurológico que tem. Quem não vê que quando começa a fazer esporte dorme melhor, fica menos irritado, menos ansioso, e a conta é simples, para cada hora de esporte e uma hora menos de tela. Então, crianças que são submetidas a regimes de esporte pelo menos 2, 3 vezes ao dia, 2 horas de atividade, elas têm um melhor rendimento de inteligência global e de inteligência de socialização, ou seja, competência social e competência cognitiva do que crianças que não se submetem a esse tanto de educação física, mostrando que o esporte ele é indispensável. Então, quando a criança ou quando o adolescente ele evita o esporte, pode ser por gosto, desde que ele não faça por substituição. A tela não pode ser substituição. Todas as vezes que eu substituo alguma rotina saudável, dormir, comer, praticar esporte para assistir, significa que nós já temos sinais neurológicos que criam um grau de dependência da criança ou do adolescente ou do pré-adolescente a essa tela. O brincar, então, como nós já falamos sobre praticar esporte, se eu trago para menos do que 5 anos, que é quando a gente começa a fazer esportes mais organizados, criança que brinca menos, é uma criança que tem menor capacidade de linguagem, de interação social, de regulação emocional, que é importantíssimo, e de coordenação, que nós falamos sobre isso. O quinto ponto, que esse ponto depende necessariamente de nós, pais e cuidadores, é a expressão clara de amor. Expressar claramente o que é o amor para as crianças gera muita confiança, gera individualidade e gera respeito. Quando eu olho para o circuito saudável dos meus filhos, existe uma autora chamada de Time King, eu gosto muito de ler as coisas dela, em que ela fala que basicamente a nossa vida a gente resume em 3 coisas, que é regulação emocional, uso consciente do tempo e competência social. A chave para o sucesso de toda criança, todo pai, toda mãe, todo cuidador quer que seu filho tenha destaque quando se torne adulto. Antes do destaque, ele era dado pela capacidade de ser muito bom tecnicamente. Hoje isso não existe mais. Existe pela regulação emocional, o uso consciente do tempo e pela competência social. Então, todas as vezes, gente, que eu tenho uma modificação dos 5 pontos do circuito saudável de qualquer ser humano, nós vamos falar de crianças, que as crianças elas dependem do olhar dos pais, sono, alimentação, praticar esporte, brincar, e a nossa ausência na nossa expressão de amor por essas crianças. Crianças que sabem, que escutam que são amadas e sabem que são amadas pelo exemplo e pela presença dos pais, são crianças que têm muito mais confiança, elas se sentem muito mais respeitadas e individualizadas. Se eu tenho uma mudança nesse circuito, se eu tenho uma criança que muda a forma de se regular emocionalmente, ou seja, o humor muda, uma criança que não consegue usar o seu tempo de forma consciente, ou seja, eu quero deixar de fazer coisas que são saudáveis para mim, para poder ficar assistindo, ou quando eu diminuo a capacidade de interação social, ou seja, eu deixo de participar com a minha família de atividades que são indispensáveis para mim, já são sinais neurológicos invisíveis e muito consistentes. Fora disso, existem alguns outros que eles precisam ser falados e que eles têm muita relevância também. Tem um deles que ele acontece especificamente dentro do primeiro ano de vida, que é quando a criança, ali em torno de 7 a 10 meses, ela começa a apresentar alguns movimentos, tiques, que são movimentos meio estereotipados. A criança ela estica o pescoço, mexe um braço. A primeira coisa que a gente faz, a gente sabe que esses movimentos involuntários, eles são
raros nessa idade. Eles ficam um pouco mais comuns, 5, 7 anos, 9 anos, os pré-adolescentes, os adolescentes, mas nessa idade 1 ano não é. Então nós temos uma espécie de movimentos involuntários gerados pelo comportamento de tela. Então uma das características, eu lembro de um caso muito emblemático, que uma família veio para o consultório e estava muito preocupada, achando que aquele movimento poderia ser uma crise convulsiva. A criança, ela fazia movimento com as mãos, ela sentada na cadeirinha, e ela fazia movimento com as mãos, depois fazia movimento com a cabeça, algo muito estranho, não tinha padrão nenhum, e a família me mostrou o vídeo. E no vídeo eu vi que não aparecia de frente, mas eu conseguia ver o reflexo da TV. A luz da TV impactando. Então a criança, ela tinha aquele movimento, ela começou com aqueles movimentos na frente da TV, ele também tinha esses movimentos fora da TV, porque a quantidade de horas que ela ficava assistindo, sentada na cadeirinha dela, assistindo os programas que teoricamente são programas infantis, foi suficiente para que ela tivesse esse comportamento. Então a primeira providência que a gente teve foi a gente examina a criança, mas a gente suspende definitivamente o contato que essa criança tem com TV. E nesse caso específico, é um fator facilmente modificado e a criança cessou os movimentos. Ela parou de ter os movimentos. Então a gente conseguiu ver uma associação entre movimentos involuntários, sem padrão nenhum, e uso de tela. Um outro que a gente vê sobre comportamento excessivo de tela, fora o autismo, nós teremos a oportunidade de falar só sobre autismo, que é o surgimento de comportamentos numa determinada faixa etária, que é de 9 a 11 anos, que eles não deveriam aparecer. Crianças de 9 a 11 anos são crianças que não devem ter sintomas ligados a transtorno do humor depressivo ou de ansiedade, nem pensamento suicida. Então são sinais que eles não estão diretamente ligados, mas o que a gente sabe é que crianças que ficam mais do que 4 horas de tela por dia são crianças que têm mais risco de desenvolver sintomas depressivos, de ansiedade e pensamentos suicidas. Então, se o seu pré-adolescente, 9 a 11 anos, começa a ter esse tipo de comportamento, está mais deprimido, mais isolado, ou seja, que ele não está mais investindo nas interações sociais, isso é um sinal de alerta, para que a quantidade de tela seja combatida. Um outro sinal que pode acontecer é quando a criança começa entre o pré-adolescente e a criança, nós falamos do 1 ano, falamos do pré-escolar, nós falamos do pré-adolescente, não falamos do escolar. Escolar, piorou o rendimento pedagógico, piorou o rendimento no estudo, também tem relação com o uso de tela. Seja pela teoria de deslocamento, ou seja, eu assisto mais tempo e estudo menos, seja porque quanto mais eu assisto, menos atenção eu tenho, quanto mais eu assisto, menor capacidade de informação eu tenho. Também é um sintoma que pode estar relacionado com tela e ele é aparentemente invisível. Clique no link da bio e entre no meu grupo de WhatsApp. Lá eu vou te explicar como o curso Menos Tela Mais Infância funciona e te entregar muito conteúdo de qualidade para você aplicar com o seu filho.